noite, assim como todos os dias, Deus fala mediante o poder que existe na sua palavra. Eu quero convidar os irmãos a abrir comigo as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Atos, capítulo 5, a partir do versículo de número 18. Atos 5, 18. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Enquanto você acha na sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui mais uma terça-feira, agradecer também, louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, Abraham Robson Ferreira, bem como da sua esposa, a nossa pastora Norma Mendes. Deus seja louvado pela vida desse casal tão abençoado. Louvar a Deus também pela vida do nosso pastor Roger Santos, que fez falta aqui no domingo, mas estávamos aqui orando por ele e também por toda a sua família. Domingo aqui foi uma bênção, Deus operou poderosamente. Ontem também estivemos no discipulado, uma bênção de nosso discipulado ontem, para a glória de Deus. E hoje estamos aqui, mais uma terça-feira, para juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Eu gostei muito do que o pastor Roger estava falando sobre essa questão de finanças. Eu fiz um curso muito bom sobre finanças, dinheiro à luz da Bíblia. E segundo o autor do curso, a Bíblia fala 2.350 vezes sobre dinheiro. 2.350 vezes só sobre dinheiro. É a única vez que Jesus se compara a um Deus, é quando ele fala sobre mamon. E é interessante depois até a gente pensar num curso sobre esse livro. O nome do curso chama-se Krau. Krau significa coroa. O que o diabo quer roubar do homem é justamente a coroa, a autoridade. E uma das coisas que ele mexe na vida do homem, da mulher, é no dinheiro. Então a gente precisa estar atento a essa questão financeira também, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Versículo 19. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram servidores ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltaram-nos anunciaram. Meus irmãos, tema muito sugestivo, um tema que fala sobre... Deus abençoe, meu querido, muito obrigado, em nome de Jesus. Um tema que fala sobre uma igreja que não teme a perseguição. Você teme a perseguição? Quem já foi perseguido aqui? Sem motivo nenhum. Ninguém? Ninguém foi perseguido? Amém. Eu tomei um susto agora, Jesus. Amém, glória a Deus. Todos nós já fomos perseguidos. De uma forma ou de outra, injustamente, nós já fomos perseguidos. E certamente você também já foi perseguido, porque o nome de Jesus está sobre você. E o mesmo aconteceu com os apóstolos. A perseguição não significa necessariamente que a igreja esteja derrotada. Que a impressão que dá é: a igreja está sendo perseguida, a igreja está sendo derrotada. Não. Jesus já havia advertido que os discípulos enfrentariam o quê? Oposição. Vamos ler aí, João 16, versículo 33. Ou seja, não é uma derrota. Jesus já havia alertado aos seus discípulos que eles enfrentariam tribulações. João 16, 33, já vamos começar já lendo a palavra de Deus. João 16, 33, é muito conhecido esse versículo, né? João 16, o que é que está escrito? Vamos lá? No mundo, ele já estava alertando o discípulo: no mundo você vai ter tribulações, você terá aflições. Ele já estava alertando os discípulos. Atos 1:8, o que é que está escrito em Atos 1:8, acerca da perseguição, da tribulação? Atos 1:8, o que é que está escrito? Também muito conhecido esse versículo.
Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até a última parte da terra. O detalhe aqui está justamente nessa palavra, ó. E ser-me-eis o quê? Testemunhas. Essa palavra no grego significa, sabe o que, irmãos? Que você será vítima de perseguição. Essa palavra testemunha no grego significa mártir. Jesus estava dizendo aos discípulos: vocês vão pregar a palavra em todo o mundo, mas vocês serão mártires. Ou seja, se preparem, porque todo dia vocês serão entregues à morte. Ou seja, Jesus já vinha avisando os discípulos. Para eles não era nenhuma novidade a perseguição. É importante observar que a proteção divina, algo muito importante isso aqui, viu, irmão? Tudo isso aqui está na lição. É importante observar que a proteção divina não significa que nenhum cristão sofrerá ou morrerá. A gente tem aquela falsa impressão, né? Eu tenho uma proteção divina, a graça de Deus está sobre mim, então eu não vou sofrer e eu não vou morrer. Esqueça, irmão. Todos os dias nós somos entregues à morte, está escrito na palavra. Tiago morreu enquanto Pedro foi libertado. Portanto, a proteção de Deus não significa ausência de sofrimento, mas significa que Deus continua soberano, mesmo quando permite o sofrimento. Coisa linda isso aqui, né, irmãos? Ou seja, mesmo que eu esteja sofrendo, mesmo que eu esteja padecendo, isso não significa que Deus não seja soberano. Ele continua com o controle de todas as coisas, mesmo quando Ele permite o nosso sofrimento. Aí nós vamos, irmão, partir para uma parte muito importante aqui da nossa lição. Qual é o cerne dessa perseguição? Por que os discípulos eram perseguidos? A perseguição acontecia principalmente em duas esferas. Primeiro, a religiosa. Líderes judeus tentavam impedir a pregação sobre Jesus. Vamos lá, Atos 5, nós acabamos de ler, né? Atos 5, agora vamos começar do versículo 17. Quem pode ler? Atos 5, 17 e 18. Eu só não li o 17. Quem pode ler? Atos 5, 17. A perseguição religiosa. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Inveja, olha aí. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os em uma prisão pública. No entanto, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo por toda a mensagem desta vida. Ou seja, inveja dos líderes, do sacerdote, do sumo sacerdote naquela época. Agora, por que a inveja? Atos 6, versículo 7. Vamos lá, Atos 6, 7. Por que o motivo da inveja? Abra aí, Atos 6, 7. Atos. E a palavra de Deus crescia, e o número dos discípulos se multiplicava muito em Jerusalém, e um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Você está entendendo, irmãos? A palavra de Deus crescia, o nome de Jesus era engrandecido, e o que por consequência acontecia isso? E grande parte dos sacerdotes estavam se convertendo. Ou seja, aqueles que defendiam o judaísmo e aqueles que trabalhavam no templo estavam indo para onde? Adorar Jesus. Aleluia. Versículo 12, o que é que diz o versículo 12? 6:12. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: testemunhas. Este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olha só, irmãos. Olhando para ele, todos que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Um anjo. Ou seja, a unção de Deus, a graça que estava sobre a vida de Estevão era tão grande que, olhando nós para eles, era como se estivéssemos vendo um anjo. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, a atuação do Espírito na vida da igreja era tão forte, irmãos, que aqueles homens tinham seus rostos transfigurados. Sabe por quê?
Porque o que a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Quando você está cheio do Espírito Santo, é fácil identificar, irmãos. O seu rosto fica formoseado. Olha o rosto da irmã Margarete. Olha o rosto dos irmãos aqui. Olha aí. O Espírito Santo, irmãos. Vamos lá, política. Além de religiosa, perseguição política. Autoridades como Herodes utilizaram seu poder para prender e matar cristãos. Se as pessoas estão se convertendo ao cristianismo, isso aqui é interessante, meu irmão. Se as pessoas estão se convertendo ao cristianismo, então elas estão deixando o sistema corrupto que havia entre a política e a religião. Atos 12, versículo de 1 a 3. O que é que está escrito? Vamos lá, irmãos. Política, dinheiro envolvido também no meio. Ou seja, o dinheiro estava saindo do templo, estava saindo da mão dos corruptos, políticos e sumos sacerdotes desviados da presença de Deus, e isso alertou também os políticos. E olha o que aconteceu, Atos 12, 1 a 3. Ora, naquele tempo o rei Herodes estendeu as suas mãos para maltratar alguns da igreja, e matou Tiago, irmão de João, à espada. E ele, vendo que isso agradara aos judeus, prosseguiu, e tomou também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Você entendeu, irmãos? Disseram a Herodes: olha, aquele Jesus que morreu e que ressuscitou, que nós tentamos contar, não colou aquela história de que o corpo dele foi roubado, ele está operando no meio do povo. E tem mais, muitos dos sacerdotes estão se convertendo, ou seja, a receita está caindo. O que é que Herodes manda então fazer? O que a nossa pastora Mayla acabou de ler. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre quem? Sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou quem? Tiago, um dos líderes. Matou logo Tiago, um dos líderes, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou, mandando prender também a quem? A Pedro. E eram os dias dos asmos. Ele disse: vamos então prender a liderança da igreja. Mas, irmãos, quanto mais prendia, quanto mais perseguia, quanto mais matava, a palavra de Deus crescia, e o nome do Senhor era engrandecido em Jerusalém, irmãos. Porque perseguir crente é igual bater em omelete. Quanto mais você bate, irmãos, mais ele cresce. O sangue dos crentes caindo em Jerusalém é igual adubo. Cada vez mais crescia, cada vez mais crescia, cada vez mais crescia, porque Deus está no meio do seu povo. Outro fato interessante sobre o dinheiro, irmãos. Onde tem perseguição é porque tem dinheiro envolvido. O dinheiro também estava saindo da onde? Da magia negra. Vamos lá, Atos 16, versículo 19 a 24. Vamos folhear a Bíblia, irmão, é Bíblia. Atos 16, o dinheiro estava saindo da magia. Atos 16, versículo de número 19 até o versículo 24. Deus estava mexendo na religião, Deus estava mexendo na política, e agora Deus está mexendo aonde? Na magia. De que forma? Atos 16, 19 a 24. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Perdendo lucro. Os senhores estavam perdendo o quê? Lucro. Porque aquela jovem que era adivinha, dava o que a ele? Lucro. Vai lá, prossiga. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costume que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muito açoite, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Olha só, qual, irmãos, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Parou aí o evangelho então? Quando eles estavam presos? Porque a jovem foi liberta. A jovem agora é uma jovem liberta,
cheia do Espírito Santo, parou de dar lucro ao império das trevas, foi arrancada das trevas, e Paulo e Silas estavam onde agora? Presos. Aí você pode dizer, então o evangelho parou. Mas o que é que acontece, irmãos? Versículo 25, o que é que diz o versículo 25? Nada pode deter a obra de Deus. O que é que diz o versículo 25? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões a todos. Nada detém, irmãos. Nada detém. Deus manda até terremoto para libertar os seus servos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Jesus veio destruir todas as obras do diabo. É a vontade de Deus. Tirou o espírito imundo da jovem, eles prenderam Paulo e Silas, mas Deus libertou, assim como mandou o anjo libertar quem? Pedro. Você entendeu, irmãos? Quem está guiando a sua igreja é Deus, irmãos. É o Senhor que está nos guiando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu fico observando a importância que tem, principalmente lá no Brasil. Eu vejo muito os trabalhos que muitas igrejas fazem, sabe por quê? Com drogados. Quantos jovens, quantos? Milhares, milhões e milhões, que davam dinheiro. Eu conheci um amigo, eu andava com ele, se converteu, hoje é um pastor, um homem de Deus, Marcos Vinícius. Marcos entrava dentro de casa, tirava a roupa de mãe, pegava bujão de gás, vendia tudo para trocar por pedra. Tudo que tinha. A mãe de Marcos já não aguentava mais. Meu Deus, Jesus, e agora? Mas um dia Marcos subiu na ladeira do Cieiro. Eu me encontrei com Marcos. E eu disse, Marcos, Jesus é a solução dos seus problemas. Deixa Jesus entrar no seu coração. Ele de joelho ali, irmãos, levantou a mão e disse, eu quero esse Jesus. Hoje é um pastor. Ou seja, o evangelho, irmãos, ele veio desfazer as obras do diabo. Marcos é um homem de Deus hoje, casado, pai de família. Ou seja, o dinheiro saiu da boca e foi para onde? Para a casa de Deus, para a casa dele, para abençoar os filhos, para abençoar a mãe. É isso que o evangelho faz, irmãos, libertar os cativos. Vamos lá. Tirou o dinheiro da magia, agora tirou o dinheiro da onde? Também da bruxaria. Vamos lá, Atos 19, olha o que o evangelho faz, irmão, que coisa linda. Atos 19, eu amo esses textos de Atos. Atos 19, versículo 17 a 19. Eis o motivo de tanta perseguição, por causa disso aqui. Quando isso se tornou conhecido dos judeus e dos gregos, que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham, confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniu seus livros e os queimou publicamente. O valor total calculado chegou a 50.000 dracmas. Imagine só, irmãos. Paulo ficou 3 anos em Éfeso, pregando a palavra em Éfeso. E qual foi o saldo? Qual foi o strike? O que foi que o Espírito Santo fez em Éfeso? Vamos lá de novo? Olha só que coisa interessante, irmãos. E foi isso notório a todos. Você tem noção do que é isso, irmão? Todos ouviram, todos souberam, porque foi notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeu como grego. Caiu temor sobre todos eles. É isso que o Espírito Santo quer fazer aqui na Europa, aqui em Alhandra. O temor dele cair sobre o povo. Dentro daquela igreja ali tem um Deus que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo. Dentro daquela igreja ali tem um Deus que salva, tem um Deus que é poderoso, tem um Deus que é misericordioso. O temor sobre o povo.
E todos eles, e olha só, e caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aleluia. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Olha a confissão pública. Olha a confissão. Perdoe os nossos pecados. Eu cometi isso. Ou seja, confessando e publicando os seus feitos. Versículo 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros. Olha, eu era macumbeiro. Eu fazia obra de bruxaria, eu seguia esse tal mestre aqui, ó. Mas eu quero trazer, Paulo, e eu quero que você queime aqui agora. O fogo queimou o coração e agora estava queimando o quê? Os livros. Porque quando a pessoa se converte, irmãos, a conversão é radical. A conversão é radical. Eu conheço, eu não sei se o irmão ouviu falar, é um livro, eu nunca li esse livro, mesmo quando não era cristão, mas um tal de um livro de São Cipriano. É um livro tenebroso. Irmã André balançou a cabeça, eu acredito que ela já ouviu falar. Mas é um livro de bruxaria, que ensina pessoas a fazer coisas terríveis. E eu vi vários irmãos se convertendo e tocando fogo nesse livro, irmãos. Isso é conversão. Pegavam seus livros e os queimaram na praça de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Ou seja, essas 50.000 peças de prata estavam enriquecendo a quem? Ao império das trevas. O evangelho disse: não tem mais 50.000 peças de prata, porque agora o nome do Senhor será glorificado na vida dessa pessoa. É isso que o evangelho faz, irmãos. O evangelho, ele veio para libertar. O versículo 20 diz: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Porque não basta apenas a palavra ser anunciada, a palavra tem que prevalecer. A palavra precisa prevalecer. Ou seja, eu me converti, mas a minha família também tem que se converter. Ou seja, a palavra precisa avançar. É como um rio descendo, irmãos. Quem que pode segurar um rio? Ninguém. É como um rio. Ninguém, irmãos. Por isso que Jesus disse que quando você se converte, um rio flui da onde? Do seu interior. É impossível você que é cristão, conhece alguém que é ímpio, não querer falar de Jesus para essa pessoa. É impossível. Porque dentro de você, dentro do seu interior tem um rio que corre. E ninguém pode reter esse rio. Ao menos que você ainda não tenha esse rio dentro de você. Você esteja convencido, mas o convertido, a vontade que ele tem é pregar, anunciar, falar de Jesus, pregar, dizer: Jesus te liberta desse cigarro, Jesus liberta dessas drogas, Jesus liberta, Jesus pode fazer. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Vamos prosseguir aqui. Eu estava falando sobre a questão da escassez do dinheiro na bruxaria, na magia, na política e na religião. E uma pergunta eu quero fazer aqui para os irmãos: aonde foi que o evangelho fez um estrago na sua vida pregressa? Certamente muitos que estão aqui eram escravos, irmãos, do cigarro, escravo do álcool. Teve uma época na minha vida que eu, quando não tinha um álcool, olha só o que eu fazia, irmãos. Eu ia para a feira comprar álcool destilado com limão para tomar álcool com limão. Escravo, irmãos. Mas Jesus me libertou das trevas. Jesus me libertou das trevas. Isso é evangelho, irmãos. Isso é evangelho. Mas, meus amados irmãos, a igreja continua avançando. 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 E aí o que acontece? A igreja chega na era patrística, ou seja, na era dos pais, daqueles que receberam dos apóstolos a palavra. Eles foram perseguidos? Muito perseguidos. Eu não sei se o irmão vai falar de Policarpo. Quem vai falar de Policarpo? Policarpo foi quem recebeu as cartas do apóstolo São João. Ele era discípulo de João.
E sabe qual foi a forma com que ele morreu? Olha só que coisa triste isso aqui, irmãos. Ele foi levado diante das autoridades e pressionados a renegar o nome de Cristo. Negue o nome de Cristo. Segundo o relato, Policarpo respondeu. Olha só a resposta de Policarpo, diante daqueles que mandavam negar Jesus. Há 86 anos eu sirvo esse homem, e ele nunca me fez mal nenhum. Como é que eu vou negar o nome dele? Eu sirvo a ele há 86 anos. Ele nunca me fez mal algum. Quando se recusou a negar sua fé, foi condenado à morte. Então você vai ser condenado à morte. No relato antigo, olha só que coisa interessante, irmãos. No relato antigo do seu martírio, Policarpo foi condenado à fogueira. Segundo o martírio de Policarpo, quando as chamas foram acesas, os cristãos afirmaram que o fogo não consumiu seu corpo. Olha só, fogo não queima fogo, né, irmãos? O fogo queimava, mas não consumia o corpo de Policarpo. Que coisa forte isso aqui, irmãos. Dentro do Coliseu, dentro da fornalha, o fogo aceso, e ele louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Então os homens pararam e disseram: peraí, o corpo dele não se consome, o que está acontecendo? Então fizeram o seguinte, depois, como não conseguiram matar o fogo, sabe o que fizeram? Pegaram a espada e mataram ele a espada. Mas o fogo não consumiu o corpo de Policarpo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí vem a pergunta que eu quero fazer a você nesta noite. Você estaria disposto a ser lançado na fornalha, no fogo, na fogueira, pelo nome de Jesus? É forte essa reflexão, viu, irmãos? Nós não estamos escapes de uma perseguição. Você sabia disso? Nós não estamos escape de uma perseguição. Eu falei de Policarpo, eu vou falar também de Inácio. Já que estamos falando de perseguição, vamos falar de Inácio de Antioquia. Esse foi diferente. Inácio de Antioquia era um bispo da cidade de Antioquia da Síria. Foi preso também por causa da sua fé em Cristo. Foi levado para Roma, sob escolta militar, para ser executado. Esses homens viveram, irmãos, de carne e osso. Se eu e você estamos aqui, é por causa desses homens. É por causa desses homens que suportaram tudo para que a palavra de Deus chegasse até nós. A tradição antiga afirma que ele foi levado à arena romana e lançado às feras. Enquanto Policarpo foi lançado no fogo, Inácio foi lançado aonde? Nas feras. E olha o que aconteceu, irmãos. Quando ele foi entrar na arena, diante das feras, ele entrou louvando o nome do Senhor. Ele entrou cantando hinos a Deus. E olha o que ele diz no seu relato e sua carta aos Romanos, escrita durante a sua viagem. Olha o que ele diz: deixa-me ser alimentado das feras, pelas quais me será concedido chegar a Deus. Deixa as feras me comer, porque é através das feras que eu vou chegar até Deus. A igreja: mas Policarpo, como você vai morrer? Fuja, não vá para Roma. Não, quero ir para Roma, porque eu quero que as feras me comam, porque elas serão um transporte até o meu Deus. E aí ele complementa, olha o que ele acrescenta: sou trigo de Deus, e sou moído pelos dentes das feras, para ser encontrado pão puro de Cristo. Se eu fosse você, eu anotava isso aqui, meus irmãos. Olha o que Inácio de Antioquia diz: sou trigo de Deus, e sou moído pelos dentes das feras, para ser encontrado pão puro de Cristo. Ou seja, não vai chegar Inácio de Antioquia no céu, vai chegar um pão puro. E quem vai moer o trigo são os dentes das feras. Isso é fortíssimo, irmãos. Aí tem um crente que passa por uma lutinha ali, uma lutinha aqui, já quero entregar minha carteirinha, já quero ir embora, não aguento mais essa vida, eu quero morrer, meu Deus.
Imagine passar pelos dentes das feras. Ser moído, irmã Margarete, pelos dentes das feras. Ossos, tudo moído pelos dentes das feras, mas louvando o nome do Senhor. Eu queria saber, Danilo, Diácono Danilo, qual é o hino que esses homens cantavam? Eu tenho uma curiosidade quando eu chegar no céu. Eu quero saber quais eram esses hinos que esses homens cantavam diante de Deus. Eu tenho essa curiosidade de saber qual era esse hino que esse homem cantava diante de Deus. Mas, irmão, o tempo passou. Já estou terminando, faltam 19 minutos. O tempo passa. 300 anos sem igreja, sem microfone, sem banco, sem lugar para congregar, sendo perseguido, mas crescendo. Mas chega um momento, irmãos, 300 anos depois, 313 depois de Cristo, o que acontece? O Edito de Milão. O que é o Edito de Milão? Parem de orar e de falarem de Jesus, que eu paro de te perseguir. Você fecharia esse acordo? Você fecharia esse acordo? Roma chama a igreja e diz, muito sangue está sendo derramado, e esse evangelho só faz crescer, então vamos fazer o seguinte, o sangue não vai rolar mais, e vocês estarão conosco. Vamos fazer um acordo? Sabe o que acontece? A igreja fechou o acordo. É chamado Edito de Milão. Constantino e Licínio estabelecem uma política de tolerância religiosa. Tolerância religiosa no império. O cristianismo passou a ser legalmente permitido. Ou seja, não é mais perseguido. Gente, para aí de perseguir os cristãos. Deixa eles pregarem o evangelho. Está tudo certo entre a gente e ele. Fizemos as pazes. Somos amigos agora. Passou a ser legalmente permitido. E bens confiscados dos cristãos deveriam ser devolvidos. Ou seja, em aproximadamente 300 anos, a igreja passou de um grupo perseguido pelo império, sem templos, sem estrutura, força política, a uma religião favorecida pelo próprio império. E aí a igreja fez isso, irmãos. Porque todas as vezes que a minha força e a sua força está no estado, Deus sai. Porque quem manda na igreja é Ele. A força é dele, o poder é dele, a glória é dele. Quem manda na igreja é Ele. A igreja é dele, irmãos. Mas quando nós confiamos em políticos, quando pomos a confiança em homens, em políticos, Deus disse, opa, eu estou saindo. Porque Ele está confiando mais no homem e deixando de confiar em mim. Enquanto a igreja era perseguida, enquanto ela dependia de Deus, ela crescia. Mas no momento em que ela faz aliança com o Império Romano, irmãos, a igreja começa a declinar. A igreja começa a declinar. E aí eu trago uma reflexão. Eu fiz esse escrito aqui. Quais são os acordos nos dias atuais? Será que tem algum acordo da igreja nos dias atuais? Será que tem algum acordo? Aí eu coloquei aqui, nenhuma gota de sangue, nenhum leão rasgando carne inocente. Ao invés disso, um cheiro de pipoca na porta da igreja. Você sabia que tem até pipocaria na igreja agora? Um cheiro de pipoca na igreja, luzes, fumaça, o povo entretido e morrendo silenciosamente. Eu vou repetir. Nenhuma gota de sangue derramada, nenhum leão rasgando carne inocente. Ao invés disso, um cheiro de pipoca, luzes, fumaça, o povo entretido e morrendo silenciosamente. Esse é o pacto, o acordo nos nossos dias. Eles precisam conhecer tudo, menos a verdade. Vamos colocar coaches, vamos colocar gente que sabe de finanças, gente que sabe de saúde, gente que sabe de religião, de tudo, menos da verdade. Culto de doutrina e ensino hoje em algumas igrejas é culto de sabedoria. Você já viu, irmãos? Culto de sabedoria. Sabe o que é isso? Eles estão querendo omitir a palavra de Deus, esconder a palavra de Deus. Porque quanto mais o povo estiver entretido dentro dessas quatro paredes,
mais Satanás atua lá fora, menos pessoas são libertas. É isso que o diabo está fazendo, irmãos. Não mais perseguir, mas fazer o quê? Entreter. Entreter, irmãos. E o povo gosta de entretenimento. Vamos pegar os homens e vamos subir as montanhas agora. Os homens vão aprender agora a ser homem. Irmãos, está escrito isso onde, irmão? Onde é que está escrito isso, irmão? Todo mundo largue suas mulheres. Todos os homens agora reunidos em uma montanha. Você vai aprender a caçar. Você vai aprender a cozinhar. Você vai aprender a ser homem sem celular. Meu irmão, o nome disso chama-se entretenimento. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que faz o quê? Medita na palavra dia e noite. Ou seja, um homem, para ser forte, segundo a palavra, tem que fazer o quê? Meditar nela, irmãos. Não é subir montanha. Mas sendo crianças, irmão, meu Deus, eu fico olhando alguns vídeos. Jesus, que loucura é essa? Os homens pintados, chegam em casa, abraçam suas mulheres, mas aquilo dura no máximo uma semana, 2 semanas, no máximo um mês. Não há mudança nenhuma. Mas sabe o que acontece? Vá ver quanto é a mensalidade. E pergunte se esses homens são dizimistas e ofertantes na casa de Deus. Engano, irmão, dentro da igreja. Engano, entretenimento. Mas são verdades que só são ditas no culto de doutrina e ensino da palavra, irmãos. Doutrina da palavra de Deus. E aí, meus irmãos, eu encontro aqui, eu quero finalizar com esse testemunho, que me marcou muito, esse testemunho. O nome dele se chama-se Miguel Sattler. Grava esse nome. Esse sobrenome Sattler é muito conhecido nosso, né? Lembra alguém? É você? Sattler. Miguel Sattler. Eu até falei para ele, eu acho que o senhor é parente de Miguel Sattler. Gamaliel Sattler César. Na verdade é Ilmar, né? Ele é alemão. E esse rapaz aqui, o Miguel Sattler, ele morreu em 1527. Eu disse, o senhor é parente de Miguel Sattler. Ele disse, será que eu sou parente? O homem gosta de Bíblia, deve ser parente. Olha só o que acontece, irmãos. Ele e a sua esposa, presta atenção nisso aqui, chamada Margareta, foram presos em maio de 1527. No julgamento, Sattler defendeu suas convicções bíblicas, inclusive a rejeição do batismo infantil. Quem foi batizado aqui na infância? Eu fui batizado, meu Deus, sem misericórdia. E naquela época, ele já lutava contra isso. Ele dizia, para você batizar, você tem que fazer o quê? Crer. Aquele que crê. Uma criança não crê, irmãos, mas eles batizam. Mas vamos lá. A separação entre a igreja e o poder político, ele brigava contra tudo isso. E a rejeição da violência. E aí a sentença foi terrível. Qual foi a sentença? Olha a sentença de Miguel Sattler, irmão. A língua dele teria que ser cortada. Cortaram a língua dele, para ele não pregar o evangelho. Imagine você ter sua língua cortada, meus amados. Fosse amarrado uma carroça e saísse em praça pública, sua carne fosse arrancado com tenazes em brasas, depois fosse levado ao local da execução e finalmente fosse queimado vivo. Imagine só, irmãos. Língua arrancada, várias partes do corpo arrancada com a tenaz viva. Sabe aquela coisa do cavalo, que você marca o cavalo? Ele com a tenaz teve várias partes do corpo arrancada e saiu em praça pública numa carroça. Para quê? Para ser queimado vivo. A documentação histórica regional confirma que a extrema crueldade da sentença e registra que ela foi executada em maio de 1527. Isso foi verídico. E aí acontece algo interessante. Sabe o que as ovelhas dele pedem? As ovelhas dele fazem o último pedido. As ovelhas fazem: Pastor Miguel, quando o senhor estiver no meio da fornalha, queimando, e que o fogo pegar nas suas cordas, nós queremos que o senhor levante os seus 2 dedos e faça um sinal para nós, que vale a pena sofrer por amor a Jesus. Ele vai para a fornalha, sua língua arrancada, 7 pedaços do seu corpo arrancado,
ele queimado dentro de uma fornalha. E aí o que acontece, irmãos? Quando as cordas se queimam pelo fogo, ele levanta a sua mão e ele diz, assim mesmo os dedos: vale a pena sofrer por amor ao Senhor Jesus. Sabe o que é que me chama a atenção, irmãos? É que quando ele foi queimado sem a bolsa de pólvora. O que significa a bolsa de pólvora? Eles colocavam a bolsa de pólvora no peito ou debaixo do seu braço, para que quando o fogo pegasse na pólvora, o corpo da pessoa fizesse o quê? Explodisse. Mas eles não colocaram a pólvora nem debaixo do braço e nem no peito, para que ele sofresse mais. Mas ele foi fiel até a morte. E aí sabe qual a reflexão, irmãos, que eu faço aqui nesta noite, irmãos, para nós? É que eu e você muitas das vezes enfrentamos lutas, são adversidades, mas nós não queremos sofrer por amor a Jesus, irmãos. Quando o fogo da luta, quando o fogo da perseguição começa a pegar no dedinho do pé, meu Deus, a gente começa a pular, irmãos. Mas esses homens e essas mulheres sofreram por amor a Jesus. E aí eu queria finalizar com um louvor muito antigo. Falta 8 minutos ainda, mas dá tempo. Eu pedi ali para Vitor e para João soltar esse louvor. Eu acredito que você conhece, porque fala muito sobre perseguição, sobre lutas. E é um hino que chama a minha atenção e a sua atenção, para que nós sejamos como era a igreja antiga. Pode soltar, Vitor, João. Se você souber, cante. Aleluia, Jesus. Esse é antigo, hein? Esse é antigo. Que nós possamos voltar, irmãos, ao primeiro amor. Sempre vou lembrar da coragem do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção. Quem sabe canta. Da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Aleluia! Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh meu Deus! Aleluia! Oh meu Cadê a igreja? Reaviva a tua igreja! Reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama! Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh meu Deus! Oh meu Deus, Reaviva, Senhor! reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama, Senhor! Faz a chama arder neste povo. Começando no nosso coração. Começando em meu coração. Aleluia! Que maravilha, Deus! O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite, irmãos. É tempo de voltar ao primeiro amor, porque a perseguição está vindo, irmãos. A perseguição está vindo.
Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Eles cantavam em meio a tanta chama. Sob o sangue tombava, o sangue caindo, e eles louvando a Deus. Chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, Oh meu Deus, reaviva de novo, Senhor. reaviva a igreja de novo. Abre os nossos olhos, Deus. Faz a chama arder de novo no coração. Começando no meu coração. Como foram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama, Deus. Faz a chama arder neste povo. Começando em meu coração. Que maravilha. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu Aleluia. coração. Oh, aleluia. Que louvor maravilhoso. Que bênção, irmãos. Meus amados, Deus abençoe a todos os amados irmãos. Estou terminando dentro do horário. Grato a Deus por mais oportunidade. Quero, nesse momento, passar o microfone, a direção do trabalho para o nosso pastor Roger Santos, em nome de Jesus.